viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus.
estamos aqui na Tua casa, agradecemos pelo Teu grande amor, pelo Teu cuidado sobre a nossa vida. Pai, nós entregamos o nosso louvor a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja que deixe aberta a sua Bíblia em Salmos 73. Salmos 73. Ontem eu brinquei lá em Tatuí que eu ia pregar a mesma mensagem de ontem a hoje, né? E brinquei com o João, vocês vão repetir os hinos, também vou repetir a mensagem, né? Mas Deus tocou profundamente no meu coração mais uma vez. Eu já preguei outras vezes esse texto. E hoje à tarde, lendo esse texto, Deus tocou no meu coração e Deus disse para mim que é esse texto que eu devo pregar. Então vamos obedecer, né? O Espírito Santo, porque Deus falou em primeiro lugar comigo. Até fiz um rascunho, ó. Fiz um rascunho aqui, a caneta mesmo. E Deus falou muito ao meu coração. Então deixa a sua Bíblia aberta, porque como o texto vai ser de forma expositiva, então conforme eu for explicando, nós vamos ler. Senão a gente vai ler o texto, daqui a pouco nós vamos reler o texto, e aí fica muito cansativo. Salmo 73 foi escrito por Asaf. Asaf era um levita, um sacerdote, um profeta, que viveu na época de Davi, e também foi um dos que ajudou a inauguração do templo de Salomão. Então ele viveu também no comecinho do reinado de Salomão. Então Asaf era um músico, um levita, um sacerdote, um homem de Deus, um homem que tinha profunda intimidade com Deus. Então foi ele que escreveu o que nós vamos ler. E é interessante que ele fez disso praticamente um hino. E as palavras de Asaf é profundo demais. Como eu já disse, Deus já tocou no meu coração muitas vezes através do Salmo 73. E como no mês de junho, no mês de maio, nós falamos sobre família e igreja, e hoje nós estamos começando um novo mês, né, o mês de junho, começou ontem na verdade, eu fiquei pensando, lendo esse texto, o quanto nós, família, precisamos tomar cuidado, para que realmente possamos deixar um legado para os nossos filhos. Um legado de fé, um legado de convicção, porque Asaf aqui, ele quase perde a sua fé, quase ele vacila. Até o tema da mensagem é o perigo de vacilar na fé, o perigo de vacilar na fé. E nós pais que estamos aqui, se nós vacilarmos na fé, os nossos filhos vão vacilar também. E é interessante que ele aponta aqui algumas coisas, o porquê nós vacilamos na fé. Então, nos momentos difíceis, as pessoas têm uma tendência muito forte de vacilar na fé. Isto porque elas perdem o referencial bíblico e começam a tomar como referência o ímpio. Então, são tomados de um ressentimento que Deus se tornou injusto para com elas. Isto porque a visão se torna obscurecida e veem as coisas somente a curta distância. São incapazes de se libertarem do temporal para se fixar nos valores eternos. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando nós olhamos para a situação lá fora, seja ela boa ou ruim, e quando você se distancia da palavra de Deus, é um grande risco de perdermos a fé. Por isso, gente, é importante estar na casa do Senhor, e é isso que nós vamos ver. Veja o verso 2 e 3, vamos ler, eu estarei lendo na nova tradução linguagem de hoje. Verso 2 e 3. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos, olha só, vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Em outras traduções está quase resvalaram os meus pés, quase eu escorreguei. Então, em primeiro lugar, que Deus colocou em meu coração é quando desviamos os olhos de Deus, corremos o risco de vacilar na fé. Interessante que Asaf, ele tira os olhos de Deus, ele tira os olhos da palavra de Deus e coloca os olhos no ímpio.
Ele coloca os seus olhos nas pessoas lá fora, nos arrogantes, nos soberbos, nas pessoas que não temem a Deus. E ele sente uma inveja. Por isso, gente, nós precisamos tomar cuidado e selecionar muito bem as nossas amizades, com quem nós andamos, porque nós estamos nesse mundo para influenciar, e não ser influenciado. Somos luz do mundo e sal da terra. Então, dependendo da sua amizade, se não for para influenciar, pula fora, porque pode tomar conta do seu coração. Podem fazer mal para você, porque você vai começar a olhar os ímpios e vai dizer, nossa, como eles são felizes. Olha só como é que é os ímpios. Olha como é que é esses orgulhosos lá fora. Não que nós somos melhores, não é isso. Mas eu estou falando de homens e mulheres que não temem a palavra de Deus. É isso que Asaf está dizendo aqui. Então, em primeiro lugar, como família, como pais, quando desviamos os olhos de Deus, corremos o risco de vacilar. Por que ele desviou? Ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para os ímpios. Mas veja, o verso 3 a 12, em segundo lugar, desviamos os olhos de Deus quando invejamos a prosperidade do ímpio. E olha só o que ele invejou. Aqui nós vamos ler agora qual foi a inveja de Asaf. O que ele viu lá fora. E veja, eu vou repetir o verso 2 e 3. Porém, quando vi que tudo ia bem. Olha só como Satanás enche o nosso coração, a nossa mente. Quando tudo ia bem para os de fora. Gente, vai mal para os de fora, vai bem para os de fora, vai mal para os da igreja, vai bem para os da igreja. A Bíblia diz que o sol e a chuva são para todos. São para todos. O ímpio quebra o braço, o crente também quebra o braço. A diferença é que nós temos esperança em Deus. A diferença é que somos sim guardados por Deus. A dona Marta, esses dias passando debaixo de uma árvore, caiu um galho. 10 pontos na cabeça. Tá aí, a mulher é forte demais, gente. Ela é cristã, poderia não acontecer nada, mas aconteceu. Como pode acontecer com o ímpio também. Só que a diferença é que nós tememos a Deus. Mas o mundo aí fora, o sol está para todos. A chuva está para todos. Esse temporal que veio no Rio Grande do Sul atingiu tanto os ímpios quanto os cristãos. Mas aqui não, aqui ele está cego. Ele está dizendo aqui, porém, quando vi que tudo ia muito bem para os orgulhosos, o verso 2, e os maus quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Parece que os maus fazem maldade e nada acontece com esse pessoal. Veja o verso 4. Os maus não sofrem. Meu Deus, está ceguinho. Vai lá no hospital para você ver. Quantas pessoas que não temem a Deus estão sofrendo e quantas pessoas temem a Deus também estão lá. Mas ele estava cego, gente. Você se perde completamente quando você se distancia da palavra de Deus. E o verso 4 ele diz justamente isso. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Olha o que ele está dizendo. Os maus são fortes e cheios de saúde. Também. Mas também não é toda a verdade. Veja o verso 5. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Eu não sei que situação Asaf estava passando. De repente ele estava com o pai doente na casa. De repente ele estava passando um momento difícil financeiramente. Esse homem estava passando por alguns apuros na vida. E ao invés de olhar a palavra de Deus, ele começa a reparar nas pessoas lá fora que estão prosperando. E ele deixa a palavra de Deus de lado e começa a falar coisas absurdas. E ele coloca o seu coração para fora. Veja o verso 6. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. Verso 7. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Ele está revoltado aqui, julgando todo mundo, revoltado com a vida. Ele quase tem um colapso na sua fé. Quase ele dá essa vacilada. Sabe, pode ver que é um julgamento generalizado também. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más.
são orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Veja o verso 9. Falam mal de Deus. Os ímpios falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Essa foi a inveja dele. Ele falou, essa foi a inveja. Desviamos os olhos de Deus quando invejamos a prosperidade, a luxúria das pessoas lá fora. Aquele tem 4 mulheres. E eu vou aqui me acabar até 80 anos com a mesma? Porque não tem Jesus no coração. Não sabe o quanto é bom a vida de casado com Jesus. Quanto é bom. Sabe, e começa a invejar as pessoas lá fora. Asaf teve esse olhar para fora da palavra de Deus e começou a olhar coração de homens, coração de mulheres que não tinham temor a Deus, que não respeitavam a palavra de Deus. Ele mesmo disse: esses homens caçoam de Deus, esses homens mentem, esses homens dizem que Deus não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente, porque esses homens estão mentindo para as pessoas que Deus não está vendo nada. Quer saber? Deus nem existe. Faça o que você quiser. E ele começou com essa vontade. Eu olhando essa passagem, eu fiquei pensando no filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do pai, tinha tudo na casa do pai. O pai representando Deus. E de repente não estava bom a casa do pai. Ele coloca o seu olhar para fora. Ele estava na casa do pai, mas o seu coração estava no mundo. E ele diz para o pai: pai, reparta a tua herança comigo. Mesmo em vida, reparta os seus bens, porque eu quero ir para fora, eu quero curtir a vida. Eu estou com inveja dos homens e mulheres lá fora que estão curtindo a vida. E olha o que aconteceu com esse menino. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas nem as alfarrobas, as lavagens dos porcos ele não podia comer. Veio uma fome tão grande que ele começou a cuidar de porcos, e os porcos valiam muito mais do que ele, porque os porcos ainda eram alimento para o seu dono. E ele pensa assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem pão com fartura, na casa do meu pai tem amor. Mas esse menino coloca a sua visão para fora. Mas em terceiro lugar, desviamos os olhos de Deus quando duvidamos da sua fidelidade. Não duvide da fidelidade de Deus. Pai e mãe, não duvide das promessas de Deus para a sua geração e para seus filhos. Veja agora o versículo 13 a 15. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro. Olha o que ele está dizendo. E ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro. E todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído até o meu povo. Veja o verso 13 novamente. Parece que não adiantou nada eu me conservar impuro. Sabe o que está querendo dizer? Parece que não adianta nada ir para a igreja. Não adiantou nada os meus ministérios, não adiantou nada tudo que eu estou fazendo para a obra de Deus, para o templo. E você estudando a vida de Asaf, ele era um baita de um músico. Ele fazia a igreja, sabe, através da sua ministração, se enchia do poder de Deus. Era um homem de Deus. Um homem que tinha um dom maravilhoso com a música. Mas ele está dizendo, parece que não adianta nada. Eu me lembro da minha avó quando eu aprontava, né? Fazia umas coisinhas ali. Minha avó ficava por aqui comigo e dizia assim: eu vou largar a mão de tudo, eu não aguento mais, vou parar de ir na igreja. E eu ficava olhando, será? Não largou, morreu na casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Creia na fidelidade de Deus.
Creia que hoje nós lemos de manhã aqui que o trabalho para Deus e para a obra de Deus, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, diz assim que não é em vão, não é vão o teu trabalho, não é vão a tua adoração, não é vão a tua obediência. Creia. Deus está olhando para nós, não é barganha isso, é por prazer, por felicidade, na lei do Senhor, mas não é vão. Creia na palavra de Deus para que os nossos filhos também possam crescer com convicção. Porque se nós começarmos a olhar para fora, daqui a pouco toda a nossa casa também estará olhando para fora. E eu pergunto, o que você tem invejado? O que você tem invejado? Sabe, às vezes falta ousadia no poder de Deus para a igreja. Por quê? Porque estão mais sendo influenciados lá fora do que na palavra de Deus. Ah, meus irmãos. Ah, minhas irmãs, se tivéssemos uma semana firme de oração, não precisa muitas horas não, mas se dedicando a falar com Deus, tendo o prazer de falar com Deus, aquele mesmo prazer que você tem no prazer da carnalidade, mas você sentir aquele prazer de falar, eu preciso falar com Deus, eu preciso fechar a porta do meu quarto, ter uma intimidade com Ele, mas nós vamos deixando dessa intimidade e vamos olhando para a janela, olhamos para a janela do quarto. Parece aquele jovem Eutico. Lembra do Eutico? Paulo pregando o Eutico na janela, daqui a pouco ele cai para o outro lado. Caiu e morreu. Paulo teve que ir lá e ressuscitá-lo. E Paulo ressuscitou e voltou a pregar de novo. E pregou até o amanhecer. E eu acho que Eutico já aí ficou firme lá. Não dormiu mais. Sabe, nós vamos dormindo na janela da vida. Porque as coisas desse mundo nos atraem. Atrai a nossa carne, o nosso eu. Por isso nós precisamos estar ligados na palavra de Deus. Gente, creia na fidelidade de Deus. Mas olha só, em quarto lugar, a vida não deve ser examinada à luz das coisas temporais, mas à luz da eternidade. Aqui Asaf começa a cair na real. E ele começa a examinar as coisas de Deus à luz da eternidade e não à luz do temporal, do aqui e agora. Veja agora o versículo 16 a 20. Aqui ele começa a mudar. E ele diz assim, então eu me esforcei para entender essas coisas. Porque eu estava quase vacilando. Eu me esforcei para entender essas coisas. Mas isso era difícil demais para mim. Olha que luta que esse menino estava passando. Luta que nós, pais, mães, passamos. Luta que o nosso corpo passa. E ele continua aqui, porém, o verso 17, quando fui aonde ele foi? Templo, olha só. Aí quando eu fui ao templo, aí Deus falou com ele. Aí mudou a história, mudou o coração, mudou o pensamento. Gente, não deixa de vir para a igreja. Não deixa, Satanás está colocando seu coração, está cegando você com tanta coisa. E você fica assistindo os youtubers da vida, dizendo que igreja não tem necessidade de estar reunido, a palavra de Deus não significa nada. Tantas pessoas falando mal da igreja, mal de oferta, mal de dízimo, mal disso, mal daquilo. Não, você é conhecedor da palavra de Deus. Quantas vezes você chegou aqui desanimado, triste, indeciso, com dúvida no coração e saiu daqui com convicção? Quantas vezes? Eu já cheguei para a igreja desanimado. Quantas vezes já fui para a igreja com vontade de largar tudo? Não aqui, lá em Tatuí. Mas Deus fala. Deus fala através do louvor. Deus falou com Asaf no templo. Porém, quando fui ao templo, entendi o que ia acontecer no fim com os maus. Quando ele foi para o templo, Deus falou de forma apocalíptica. Deus falou o que vai acontecer no final dos tempos. E ele para de olhar o presente. Ele para de olhar o aqui e agora. E ele começa a olhar o futuro. Ele começa a ver o que é a nossa vida. Do que vale a bebedeira, os vícios, as drogas. Do que vale muitas mulheres. Ontem eu preguei para os jovens e falei sobre Salomão em Eclesiastes capítulo 11. E Salomão diz assim, jovem,
Curta a vida enquanto pode, faça planos e sonhos enquanto pode, mas lembre de uma coisa: Deus te pedirá conta de tudo que você fizer, até no secreto. Pode ler lá em Eclesiastes 11, 9 e 10 e o capítulo 12. Aproveita a vida enquanto tu é forte, mas lembre que um dia do julgamento vai chegar. O dia do julgamento vai chegar. E aí não tem volta mais, porque nós não cremos no purgatório. É enquanto teu coração está batendo. Jesus está dizendo: eu te amo. Então se apega na palavra de Deus. Sabe, às vezes na nossa casa, nós não temos força para ler a palavra. Na nossa casa nós ficamos tão influenciados muitas vezes que a influência do mundo é maior do que a palavra de Deus. Por isso você precisa reunir, por isso você precisa vir para a igreja, por isso você precisa ver homens e mulheres de oração que têm intimidade com Deus, para que possa ser contagiante, para que você possa sair daqui, olhar para um homem ou para uma mulher de Deus e falar: eu quero ser como essa pessoa. Eu fazia isso. Na minha adolescência, quando eu era criança, eu sentava no banco, quando eu via alguém pregar, quando eu via alguém cantar, eu falei: eu quero ser um servo de Deus dessa forma. Incentivar, você sai daqui incentivado, depende aonde você está. Vai no show da Madonna, vai ser incentivado por lá. Vocês assistiram um pedacinho, a reportagem do show da Madonna? Assistiram? Eu vi no jornal, eu assisto o jornal. Eu vi tanta promiscuidade, tanta coisa. E eu falei: não é possível um filho de Deus estar num lugar desse. Não é possível. Vai ser influenciado se tiver com a mentalidade fraca. Nós nem sentimos vontade de estar lá. Nem sentimos vontade. Mas se sentir, fuja. Venha para a igreja sem sentir vontade, para que você seja influenciado pela palavra de Deus. Porque o que mudou o coração de Asaf foi o templo. O que mudou o coração de Asaf foi a palavra de Deus, foi a convivência com os seus irmãos. Então eu me esforcei para entender essas coisas, diz ele, que era difícil demais. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecera no fim com os maus. Veja o verso 18. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. E não é assim que você faz com os maus? Não morre um bandido, assassino lá, o que o bairro disse? Graças a Deus foi embora. Estava roubando todas as casas, estava matando todo mundo. Lógico que nós não podemos fazer isso. Nós oramos para que Deus transforme o coração do bandido. Para nós, bandido bom não é bandido morto, é bandido transformado. Mas se continuar nessa vida, é horrível o fim. Agora, nós podemos morrer também de uma bala perdida, morrer de doença, lógico, como aconteceu também com os apóstolos, foram martirizados. O profeta Eliseu morreu com uma enfermidade, mas morre com esperança no coração. Morre dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É completamente diferente. Asaf entendeu que esse mundo foi dado para os homens. E os homens estão aí para conquistar o mundo, para conquistar terras, para conquistar poderes. Se você estuda, se você faz uma boa faculdade, se você é esforçado no seu trabalho, tu vai prosperar. Agora, tem algo que não é para todos, é a vida eterna. E Asaf olhou agora não para o presente, mas olhou para a vida eterna. Ele falou: o mundo lá fora é de todos. E muitos ímpios estão conquistando, muitos ímpios estão passando nas universidades, muitos ateus estão prosperando muito mais do que cristãos. Até aí tudo bem, mas Asaf olhou que a eternidade é só para aqueles que temem ao Senhor e aqueles que entregaram sua vida a Ele. Só, porque esses vão perecer no dia do Senhor. Esses vão perecer. Então para de olhar, aguenta firme. Eu sei que às vezes dá vontade de chutar o balde, às vezes dá vontade de enfiar o pé na jaca, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para uma igreja que está nesse local há 94 anos,
É porque Deus tem sustentado com a sua fidelidade. Então você não precisa duvidar de nada das suas promessas. Não duvide, porque gerações e gerações passaram por esse lugar. Gerações e gerações passaram por esse lugar. E Deus tem sustentado a nossa fé. Quinto lugar. Um coração amargurado perde capacidade de raciocinar. Veja o verso 21 e 22. O meu coração estava cheio de amargura. Sabe de onde vem a palavra amargura? Amargo, azedo. Meu coração estava azedo. Olha só, o meu coração estava cheio de amargura. Eu estou falando para o seu Asaf, não estava bem. Ministro de louvor, fiel a Deus, talvez um dos chefes dos levitas, mas ele não estava bem. Ele estava numa crise, vivendo uma crise. Uma crise talvez existencial. Uma crise com a sua identidade, com a sua fé, com o seu Deus. E ele estava bravo com alguma coisa. O meu coração estava cheio de amargura. Meu coração azedou e eu fiquei revoltado. Fiquei revoltado. Em outra versão está embrutecido, ignorante, irracional. Ele ficou embrutecido. Ele ficou ignorante. E ele ficou irracional. Ele ficou como um animal. E o verso 22. Eu não podia compreender, ó Deus. Não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Está vendo só? Se você se afasta da palavra de Deus, você começa a olhar para as pessoas que prosperam, os ímpios que prosperam. Daqui a pouco o seu coração está azedo. É isso porque você brigou talvez com alguém dentro da igreja. Reconcilie o mais rápido possível. Todos nós temos defeito, todos nós somos limitados. Então que possamos amar uns aos outros, entender a fraqueza um dos outros, para que o nosso coração não venha ficar azedo. Porque se azedar o coração, azedou tudo. Não é assim que acontece com a comida? Azeda uma parte da comida? Não, azeda tudo. Azeda o coração, azeda os olhos, azeda o pensamento, azeda o corpo também. A pessoa já não consegue raciocinar mais. Ela já quer pegar uma metralhadora e matar todo mundo. E Asaf estava revoltado, vivendo uma crise. Uma crise. Não sei como está a tua vida, mas nós falamos aqui agora há pouco. Abrace, seja discípulo de Cristo, abrace o Senhor Jesus, o amor de Deus, para que você possa voltar a entender os caminhos do Senhor que foi revelado para aqueles que têm um coração quebrantado. Não são para todos, mas só para quem tem um coração quebrantado. Mas em sexto e penúltimo lugar, a segurança do homem está somente em Deus, tanto para o presente quanto para a eternidade. Olha que lindo, gente. Olha as palavras, como ele termina as suas palavras. Veja o versículo 23 agora até o 28. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão. Olha o que ele está dizendo, coisa linda. Veja o verso 24. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Aleluia! Ajuntar tesouros no céu. Olha que palavras lindas. Olha que o Espírito Santo coloca no coração de um homem de Deus que estava vivendo uma crise de fé. E o verso 25 é maravilhoso. Agora olha o 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Aleluia. Que lindo. Termina com chave de ouro, o Espírito Santo ditando para ele.
ditando para ele que Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa prata, Deus é o nosso ouro, Deus é a nossa salvação, Deus é tudo. Se você tem Deus, você tem tudo, aleluia. E Ele é o dono da prata, o ouro, Ele pode suprir todas as suas necessidades, o suficiente Ele dá, mas você é capaz de dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprenda a viver contente em toda. E vocês acham que eu esqueci do verso 1, né? Não esqueci não, deixei por último. Bora lá para o verso 1. Imagina, só não podia estragar a festa, né? Senão ia acabar a festa. Olha só o verso 1. O verso 1 para mim já diz que Asaf não iria escorregar. Não iria escorregar. Porque o verso 1 para mim é para aqueles que têm intimidade com Deus. E olha o que ele diz: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Aqui quem diz é um homem que tem intimidade com Deus. E ele começa o seu salmo dizendo da bondade de Deus. Então todos aqueles que têm intimidade com Deus, todos aqueles que conservam o seu coração puro, sem amargura, sem azedume, esse sim, vai ter força para negar o mundo lá fora e vai ter força para dizer que Deus é a nossa fortaleza. Aleluia. Conserva o teu coração. Creia na fidelidade de Deus. Creia. A palavra de Deus diz que o céu é imaginável. Imaginável para a nossa mente. Nós falamos do céu hoje de manhã aqui sem entender direito. Sabe por quê? É algo indescritível. O céu é maravilhoso. Então todo o sofrimento dessa terra será esquecido com muita facilidade, porque estaremos com Deus na glória. Mas enquanto estamos aqui, viva um pedacinho do céu dentro de você. Foi o que nós falamos hoje. Viva esse pedacinho do céu, tendo o quê? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Conservando um coração puro. Então nunca diga que Deus não é bom. Nunca diga, porque se você disser Deus não é bom, porque acontece miséria, porque acontece assassinato, porque acontece a maldade no mundo, é porque você não tem intimidade com Deus, porque todos aqueles que têm intimidade com Deus sabem o quanto Ele é bom e o quanto a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Você não sabe o tamanho do avião se você olhar daqui. Se você olhar um avião aqui a 7.000 pés de altura, sei lá eu quanto, você vai dizer: nossa, avião é pequeno. O avião cabe aqui na palma da minha mão. Você nem imagina que lá dentro desse avião tem 300 pessoas, 300 passageiros. Aí você vai vai no aeroporto. A primeira vez que eu fui no aeroporto, eu falei: meu Deus, como que esse monstro gigante consegue sair do chão, gente? Como é que pode isso? Sabe, é porque daí eu vi a dimensão, o tamanho de um avião no aeroporto, de perto, parado na minha frente. Assim também é o tamanho de Deus. Se você enxergar Deus de longe, Ele será pequeno. Se você enxergar Deus de longe, você não vai entender nada. Mas se você chegar perto dEle com o coração puro, com intimidade, aí você vai começar a entender o tamanho da bondade e o quanto Ele tem feito na sua vida, aleluia. Vamos agradecer a Deus, fica em pé. Ministério de Louvor, vem à frente, vamos orar. E logo depois estaremos louvando a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai. Obrigado porque a nossa fé foi restaurada. Obrigado porque a nossa fé foi, Senhor, com certeza fortalecida nesta noite, Pai. E foi fortalecida através da Tua palavra. Foi fortalecida através de um sacerdote. Foi fortalecida através de um homem que tinha intimidade contigo, Senhor. E ele rasga o seu coração, falando, Pai, o quanto ele quase escorregou. Mas o Senhor não os deixou. O Senhor com o teu amor, o Senhor com a tua bondade, o Senhor com a tua graça, o Senhor com a tua misericórdia livrou Asaf, Pai. Assim também, que nenhum dos teus filhos se percam, Pai.
pais e mães que aqui estão, filhos, família da IPI de Gramadão, seja abençoado por Ti, Senhor, e que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, fortalece a nossa fé, porque, Senhor, nós queremos crer até o final das nossas vidas, ou até a volta de Ti, Senhor. Nós queremos crer na Tua fidelidade, queremos crer no Teu amor, queremos crer na Tua bonança, queremos crer que o Senhor é o Pai que sempre está perto dos Seus filhos, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por ter morrido por nós, obrigado, Pai, por nos salvar, obrigado porque a Tua graça se manifesta em nós, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, aleluia. Sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar.
Pai, nós agradecemos por este culto. Te pedimos que o Senhor guarde essas famílias de volta para os seus lares. Guarde no trabalho, guarde através dos desafios. Se alguém vai passar por algum exame, cirurgia, Pai, que o Senhor, como médico dos médicos, possa estar consolando, confortando, encorajando cada um, meu Pai. Tira, Senhor, toda a ansiedade, toda a preocupação exagerada do nosso ser, Pai. Queremos lançar sobre Ti todas as nossas preocupações, Pai. Queremos um futuro feliz, um futuro maravilhoso para nós, para a nossa família, Pai. E nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E a Tua palavra diz no Salmo 127, verso 2, que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela nossa família. Obrigado porque a Tua palavra diz que os filhos são herança de Ti, Senhor. Os filhos são um presente, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos direcionado. Se nós estamos em pé, juntamente com a nossa família, é porque o Senhor tem tido misericórdia e graça, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos enfermos, aqueles que não podem estar na Tua casa mais. Dona Esther Molinari, Pai, que o Senhor possa estar visitando essa irmã agora, Pai, no leito, Senhor. Assim como nós recebemos essa palavra maravilhosa de encorajamento, assim aqui como nós louvamos o Teu nome, também essa paz, essa fé maravilhosa, que a Tua palavra diz que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé, também possa alcançar os enfermos da nossa igreja, Pai. Esteja com a Dona Esther Molinari, com a nossa irmã Helena, nossa irmã Maria, esteja com a Alice, Pai, os pedidos de oração, Senhor, pelo Pedro, pela Neuza, Senhor, a Neuza que sofreu um aneurisma agora à tarde, Pai. Ó Senhor, colocamos a vida dela nas Tuas mãos, Pai. Não sabemos o estado dela, mas sabemos que a família, Senhor, a família está apreensiva, Pai. Que o Senhor possa estar curando, abençoando, fortalecendo, confortando, Pai. Colocamos também a cunhada da Silvana que teve bebê, Pai. Graças a Deus foi tudo bem o parto. Graças a Deus está tudo em paz, tudo com saúde. Que o Senhor conserve, Senhor, a recuperação, que seja uma bênção. Que essa criança, onde as plantas dos Teus pés pisarem, seja tudo abençoado, Pai. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos a família alvo de oração, a família do Seu Osni, a família da Ruth, Pai, os filhos. Que o Senhor continue abençoando esta família, Pai. Continue abençoando, Senhor, a Tua igreja, a Tua família maior, Senhor. Ó Pai, obrigado por esse culto. Obrigado pelos louvores. Que o Senhor possa conservar, Senhor, os nossos ministérios de louvor, Pai. Ó Senhor, que nenhum deles sejam atacados assim como Satanás tentou atacar Asaf, Pai, mas que eles possam olhar para a Tua palavra, Senhor. Agradecemos pelas irmãos que trabalham no som, na mídia, comunicação. Agradecemos pela ação social e diaconia. Agradecemos pelo ministério infantil, pelo ministério de jovens. Agradecemos, Senhor, pelos todos os ministérios da nossa igreja. Derrama a Tua sabedoria sobre o conselho da nossa igreja, Pai. Ó Senhor, como nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Coloca estratégia em nosso coração. Derrama, Senhor, toda a sabedoria do alto, Pai, para que nós possamos fazer a Tua obra com ousadia e com poder, Pai. Ó Senhor, essa é a nossa oração, Pai, que nós fazemos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo vos acompanhe. Que o amor de Deus vos envolva e que o Espírito Santo, o consolo e a comunhão do Espírito Santo possa estar sempre no coração de vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Vá em paz e vá com o coração alegre.